Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado, boas férias a todos vocês. Pessoal, estamos juntos trazendo aí o nosso aulão para o TJ Ceará 2018. Na verdade, salvo engano, a prova marcada para, acho que abril ou maio desse ano de 2018, a gente havia agendado um aulão presencial aí em Fortaleza às vésperas da prova e fomos surpreendidos, infelizmente, pelo adiamento do concurso, o que nos obrigou, G7 Jurídico, a trazer esse aulão para vocês pela internet, tá, pessoal? Mas gravo esse aulão só para o aluno saber, hoje no dia 22 de junho, às vésperas da sua prova, porque, salvo engano, acho que a prova é semana que vem, sem ser nesse final de semana agora, acho que dia 1º de julho, 2, é no próximo domingo, aí, sem ser esse agora. Então, na verdade, os alunos vão estar lá fazendo a prova, só olhar aqui, acho que vai ser no dia 1º de julho de 2018, ou seja, daqui a uma semana. Pessoal, edital em mãos, eu tenho 40 minutos para vocês, um dos 50 juízes, né? Concurso para 50 vagas, Charles. No total, né, 38 ampla concorrência, 2 pessoas com deficiência, 10 reservadas a candidatos negros. E o subsídio nada mal, R$ 26.000, R$ 125. Pessoal, serão 40 questões do bloco 2, penal, processo penal, constitucional e eleitoral. Então, fazendo uma divisão bem simples, processo penal por volta de 10 questões. Tá? Separei aqui para vocês o programa e temos aqui vários tópicos para poder trabalhar com vocês em 40 minutos. É uma aula bem rápida, bastante objetiva. Peço desculpas pela voz que não está muito boa. Hoje pela manhã tivemos o Jogo do Brasil e aí gravar aula à noite sempre complica um pouco, né? Mas vai dar para falar alguma coisa aí. Pessoal, vamos lá então, rapidinho. Olha só, olhando para o programa de vocês, o primeiro tópico que eu separei aqui, que acho que deve ser cobrado alguma coisa, é Maria da Penha. Então, concurso estadual, tá? Principalmente aí no Ceará, devido à própria origem da Lei Maria da Penha, né? A gente tem que falar sobre essa lei. Vamos lá, o que há de interessante? Primeiro, princípio da insignificância pode ser aplicado? Não. Súmula do STJ nesse sentido, não se aplica a insignificância aos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica. 2. Penas restritivas de direito, mesma coisa, tá? O STJ tem uma súmula dizendo que aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça, não se aplica, aí não se admite a substituição por restritiva de direitos. Haja vista aquela vedação do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Outra coisa importante, o que é violência doméstica familiar contra a mulher? A violência doméstica familiar contra a mulher, ela resulta da conjugação dos artigos 5º e do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ou seja, uma daquelas 5 formas de violência do artigo 7º. Violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. E uma dessas 5 violências deve ser praticada num dos contextos do artigo 5º, que vai dizer, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da entidade familiar e em qualquer relação íntima de afeto, vírgula, independentemente de coabitação. Então essa aí é outra súmula do STJ, que vai dizer que não há necessidade de coabitação. Por isso que o STJ tem precedentes reconhecendo que o próprio namoro pode caracterizar essa relação íntima de afeto, a depender aí do grau, né, de intimidade e do namoro em questão. Um namoro mais duradouro, mais constante, aí pode ser considerado. Legal?
Essa violência doméstica familiar contra a mulher sempre terá a mulher como sujeito passivo. O sujeito passivo é a mulher. E quem é o sujeito ativo? Cuidado! O sujeito ativo pode ser tanto um homem, como geralmente acontece, mas é possível que o sujeito ativo seja outra mulher, porque o parágrafo único do artigo 5º diz que a aplicação dessa lei independe aí de orientação sexual. Então, se eu tenho um casal homoafetivo e você vislumbra que há uma relação de dependência econômica, há uma relação de superioridade, que sai inclusive física, de uma das mulheres em relação à outra, é perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Ação penal. Lembre-se, o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que não se aplica a lei dos juizados. E na visão do Supremo, não se aplica a lei dos juizados aos crimes e nem tampouco às contravenções praticadas no contexto da Lei Maria da Penha. Por isso mesmo, pessoal, que quando se tratar de crime de lesão corporal leve, a ação penal será pública o quê? Incondicionada. Porque, em caso, eu não posso aplicar o artigo 88 da Lei dos Juizados, que passou a exigir representação. Legal? Como não se admite, há inclusive súmula nesse sentido, né? A ação penal no crime de lesão corporal é pública e incondicionada. Cuidado! Essa súmula vale para lesão corporal, mas cuidado para não achar que todo e qualquer crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha seja crime de ação penal pública incondicionada. Vamos tomar como exemplo o estupro, vamos tomar como ameaça. Esses crimes, a Lei Maria da Penha não fala nada. Então, se o marido resolve estuprar sua esposa, o crime continuará sendo de ação penal pública condicionada à representação. Ainda quanto ao 41, ele veda a aplicação da lei dos juizados. O que isso significa dizer, então? Significa dizer que no âmbito da Lei Maria da Penha não se admite transação penal, que está previsto na lei dos juizados, e não se admite o quê? Suspensão condicional do processo. Tranquilo? Legal? Para a gente poder concluir, vamos lembrar daquela retratação à representação. Artigo 16. O artigo 16 diz que será cabível renúncia à representação. Cuidado! Apesar de dizer renúncia, a doutrina diz que, na verdade, ali o que nós temos é uma retratação da representação. E essa retratação da representação, num crime como, por exemplo, o estupro, a ameaça, ela poderá ocorrer até o recebimento da denúncia. Perceba que é diferente do Código de Processo Penal, que diz que a retratação da representação só pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. E essa retratação da representação até o recebimento, ela deverá ocorrer numa audiência especialmente designada para essa finalidade. Cuidado com essa audiência do 16. Ela só deve ser designada se tiver havido uma prévia manifestação da vítima no sentido do seu desinteresse na persecução penal. Se não houver nenhuma manifestação prévia da vítima, essa audiência não deverá ser realizada. Ou seja, essa audiência ela não funciona como uma ratificação obrigatória de representação. Não. Ela só deve ser designada se, porventura, a vítima tiver manifestado seu interesse em voltar atrás quanto a essa representação. Legal? A gente continua, pessoal. O primeiro tópico, então, Maria da Penha, que é o item 46 lá do edital de processo de direito penal, do programa de direito penal. Aí agora a gente continua aí com o programa e a gente vai para o item 6 de processo penal. E aí a gente pode falar sobre o quê? Sobre a ação penal. Pessoal, dentro de ação penal, vários tópicos poderiam ser lembrados, né? Vamos falar primeiro sobre a representação. O que é representação? A representação ela nada mais é do que a manifestação da vítima ou de seu representante legal no sentido do interesse da persecução penal. É um sinal verde. É a vítima nos dizendo que ela tem interesse na persecução penal.
Qual é a natureza jurídica? Pelo menos em regra, pessoal, peço desculpas aí pela voz, tá? Mas eu tinha que gravar a aula hoje, também tem isso. A representação em regra, ela é uma condição de procedibilidade. Ela é uma condição específica da ação penal. Ela é uma condição para que o processo possa ter início. Agora, cuidado, porque se porventura o processo já estivesse em andamento e a lei passasse a exigir representação, aí ela deixa de ser uma condição de procedibilidade e ela passa a ser uma condição de prosseguibilidade. Legal? Tranquilo? Renato, qual é o prazo da representação? 6 meses, né? Aí a gente pode até falar sobre decadência. O prazo da representação é um prazo de 6 meses. Se você não apresenta, vai haver decadência, vai haver extinção da punibilidade. Retratação, já falamos, artigo 25 do CPP. É possível a retratação da representação até o oferecimento da denúncia. Legal? Outra coisa importante quanto à representação, desnecessidade de formalismo. Suponha que alguém tenha sido estuprado. Eu preciso de um papel escrito representação? É óbvio que o ideal seria dizer que sim. Mas ainda que não haja esse papel, se você visualizar que houve, por parte da vítima, a prática de algum ato demonstrando seu interesse inequívoco na persecução penal, isso é representação. Tranquilo? Pessoal, vamos avançar. Ainda dentro de ação penal, acho que vale a pena também a gente falar sobre o quê? Sobre as causas extintivas da punibilidade, né? Eu acabei de citar a decadência, sempre uma questãozinha boa. A decadência é o quê? A decadência é a perda do direito de queixa ou de representação em virtude do seu não exercício dentro do prazo legal. Que prazo legal é esse, Renato? Em regra, 6 meses, contados a partir do conhecimento da autoria. Legal? Lembre-se que esse prazo é um prazo penal, porque a decadência é causa extintiva da punibilidade. Então, se é um prazo penal, eu devo calculá-lo à luz do artigo 10 do CP, computando-se o dia do início. Então, por exemplo, hoje é dia 22 de junho de 2018. Se um crime for cometido hoje, quando é que se daria a decadência? A decadência se daria no dia 21, junho, soma 6, de dezembro de 2018. Legal? Veja, a decadência, em regra, ela começa a fluir a partir do conhecimento da autoria. Como é um prazo penal, esse prazo é fatal, esse prazo é improrrogável. Ele não está sujeito a causas interruptivas, nem tampouco suspensivas. Então, aí uma diferença marcante quanto à prescrição. Tranquilo? O examinador pode perguntar, doutor, existe decadência na ação penal privada subsidiária da pública? Sim. Também existe decadência. O próprio artigo 38 do CPP diz isso. Só que nesse caso, essa decadência, ela é chamada de imprópria. Mas por que ela é chamada de imprópria? Porque ela não vai produzir a extinção da punibilidade. Porque o crime, em sua origem, ação penal privada subsidiária da pública, ele é um crime de ação penal pública. Então, na verdade, você perde o direito de propor a queixa subsidiária, mas não haverá extinção da punibilidade, por isso que ela é chamada de decadência imprópria. Ainda quanto a essa decadência na privada subsidiária, lembre-se que, nesse caso, o prazo de 6 meses começa a fluir não a partir do conhecimento da autoria, mas sim a partir do momento em que restar verificada a inércia do MP, porque este é o pressuposto básico para o surgimento do direito de ação penal privada subsidiária da pública. 2. Segunda causa extintiva da punibilidade, renúncia. O que é renunciar? Renunciar é abrir mão do direito de queixa. Então a renúncia, ela é um ato unilateral. O que isso significa dizer? Que não depende de aceitação. É um ato que é exercido antes do processo. Então a renúncia, ela está ligada a quê? Ao chamado princípio da oportunidade, princípio da
conveniência e vai produzir a extinção da punibilidade exclusivamente nos crimes de ação penal exclusivamente privada e ação penal privada personalíssima. Lembre-se que a renúncia, Charles é o nosso câmera, para quem não conhece aqui, nosso diretor de estúdio, nosso mega hiper faz tudo aqui. Lembre-se, Charles, seguinte, a renúncia ela pode ser expressa quando se dá através de uma declaração inequívoca ou ela pode ser uma renúncia tácita. O que é uma renúncia tácita? É a prática de algum ato incompatível com a vontade de processar. Renato, o recebimento de indenização é sinônimo de renúncia tácita? Não. Pelo menos de acordo com o Código Penal, o recebimento de indenização não é sinônimo de renúncia tácita. Agora, cuidado com a lei dos juizados, porque lá na lei dos juizados, artigo 74, a composição civil dos danos, a mera homologação, sequer a necessidade de pagamento, já acarreta a renúncia ao direito de queixa ou ao direito de representação. Tranquilo? Decadência, renúncia, já trabalhamos. Qual é a próxima? Perdão. O que é o perdão? Perdão é um ato bilateral, por meio do qual o querelante resolve perdoar o querelado. Veja, ato bilateral. O que isso significa dizer? Significa dizer que, ao contrário da renúncia, o perdão depende de aceitação. Renato, qual é o momento do perdão? O perdão pode ser concedido desde o oferecimento da queixa até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Tome cuidado, transitando em julgado a sentença condenatória, já não há mais falar em perdão do ofendido. A semelhança da renúncia, o perdão também só vai produzir a extinção da punibilidade nos crimes de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima. O perdão depende de aceitação. A aceitação pode ser expressa, como também pode ser tácita. Cuidado! O silêncio do querelado, quando intimado para se manifestar sobre a aceitação, é tratado pelo Código durante 3 dias como causa de aceitação. Então você é intimado para dizer se aceita ou não. Se você permanecer calado, o Código diz que isso seria aceitação. Outro detalhe importante, princípio da indivisibilidade. O que isso significa dizer? O processo de um obriga ao processo de todos. Qual é a relevância disso? Renúncia e perdão. A renúncia concedida a um dos autores do delito estende-se aos demais. O perdão concedido a um dos querelados também se estende aos demais, mas, lógico, desde que haja aceitação. A última causa extintiva da punibilidade é a perempção. O que é perempção? Perempção é a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada em virtude da desídia do querelante. Perceba que a perempção, ela não se confunde com a decadência, porque decadência é a perda do direito de dar início. Perempção é a perda do direito de prosseguir, tá? A semelhança das causas anteriores, a perempção só causa extinção da punibilidade quando o crime for de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima. Quais são as causas de perempção? Artigo 60 do Código de Processo Penal. Quando o querelante abandonar o processo por 30 dias seguidos, quando ele falecer e não deixar, quando ele falecer e os sucessores não aparecerem dentro de 60 dias, quando se tratando de pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor, quando ele deixar de comparecer a um ato do processo a que deveria estar presente e quando ele deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Legal? Charles, 2 pontos trabalhados, vamos em frente. Pessoal, um outro tema que eu sempre gosto de falar com o aluno é o item de número 13, citações, tá? E dentro de citação, com pouco tempo que nós temos, eu acho que valeria a pena destacar a aplicação da citação por edital, sobretudo o artigo 366 do CPP. Vamos lembrar? O que diz o artigo 366 do CPP? Se o acusado
citado por edital, não comparecer e nem constituir defensor, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. O aluno está olhando para assim, professor, tem teleprompter no estúdio? Não, não tem teleprompter, né? Mas é que, de tanto a gente trabalhar, a gente vai lembrando. Uma vez um aluno me perguntou, professor, tem teleprompter aí? Não somos a Rede Globo ainda, tá, pessoal? Ainda. Olha só, citação por edital. Primeiro, quais são as hipóteses que autorizam citação por edital? Primeiro, acusado em local inacessível. O que é local inacessível? Código de Processo Civil cita um bom exemplo. É um país que não mantém relações diplomáticas com o Brasil. É um local inacessível. Eu vou ter que citar por edital. Qual é a segunda hipótese? Acusado em local incerto e não sabido. Aliás, é a hipótese mais comum, quer dizer, o indivíduo desapareceu no planeta. Lembre-se, para que alguém seja citado por edital, eu preciso antes esgotar os meios de localização. Então, a citação por edital, ela é uma medida extrema, de última ratio. A doutrina sugere a aplicação do novo CPC, que diz que antes de citar por edital, você pode, por exemplo, expedir ofícios às concessionárias de serviço público, principalmente telefonia, né, pessoal? Buscando a localização do indivíduo. Tranquilo? Renato, mas e se o indivíduo se ocultar para não ser citado? Cuidado! Antigamente, quem se ocultava para não ser citado era citado por edital. Mas desde 2008, esse alguém passou a ser citado por hora certa. Artigo 362 do CPP. Tá? Então, hoje, quem se oculta para não ser citado é citado por hora certa. Ou seja, aplica-se o Código de Processo Civil, que, grosso modo, estabelece dois requisitos para a citação por hora certa. Primeiro, que o indivíduo seja procurado por 2 vezes e não seja encontrado e que haja uma suspeita de ocultação. Lembre-se que esse indivíduo que é citado por hora certa, se ele não comparecer, se ele não apresentar a resposta à acusação, o juiz decreta sua revelia, nomeia um defensor dativo e o processo vai seguir naturalmente, tá? Pessoal, voltando para a citação por edital. Renato, o edital de citação precisa transcrever a denúncia? Não. A súmula do Supremo nesse sentido. O edital de citação não precisa transcrever a denúncia. Basta que haja um resumo dos fatos em que ela se baseia, basta que haja a indicação do dispositivo da lei penal. Quer dizer, nem um resumo precisa. Na verdade, a súmula diz que não precisa transcrever, não precisa resumir, basta que haja a indicação do dispositivo da lei penal. Renato, mas o que acontece com alguém que é citado por edital? 3 coisas. A primeira delas, produção antecipada de provas urgentes. Renato, mas o que seria essa prova urgente? Alguns doutrinadores dizem que a prova testemunhal por si só seria urgente. Não é a orientação do STJ. O STJ entende que para que essa prova seja urgente, ela deve se enquadrar no artigo 225 do CPP. Ou seja, uma pessoa muito idosa, uma pessoa muito doente, uma pessoa que por algum motivo terá que se ausentar. Aí ela é prova urgente, sua oitiva poderá ser feita de maneira antecipada. De todo modo, lembre-se que o próprio STJ tem precedentes dizendo que pessoas que atuam nos organismos policiais podem ser tratados como prova urgente. Por quê? Porque um policial militar, pense aí você em Fortaleza, ele está exposto a essas situações de conflito quase que diariamente. Fica muito complicado pedir para ele se lembrar daquele fato delituoso daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. Então esse policial militar, esse policial civil é prova urgente e sua oitiva deve ser feita de maneira antecipada. Legal? Além da produção antecipada de provas urgentes, prisão preventiva. Renato, essa prisão preventiva é obrigatória? Não. Ela só deve ser decretada se presentes os pressupostos
do 312 e 313. Outra questão importante. Renato, e suspensão do processo? Pois é a última coisa. Apesar do 366 colocar como a primeira, é óbvio que antes de suspender, você vai decretar a preventiva ou vai decretar lá a produção antecipada de provas. Suspensão do processo e da prescrição, tá? Renato, mas por quanto tempo essa prescrição pode permanecer suspensa? Súmula. Veja que durante a aula eu estou batendo muito, já falei, eu não dei os números, né? Porque também lembrar número é complicado. Mas eu já falei quantas vezes em súmula. Por quê? Porque a prova de vocês, pessoal, é CESP, é o NB, adora jurisprudência. O STJ tem um entendimento sumulado de que a prescrição ela não pode permanecer suspensa por prazo indeterminado. Então, na verdade, você suspende o processo e a prescrição, mas a suspensão da prescrição deverá levar em consideração o prazo da prescrição da pretensão punitiva abstrata. Para dar um exemplo, cidadão foi citado por edital num caso de furto simples, pena de 1 a 4 anos. Não compareceu, não constituiu advogado, não apresentou resposta à acusação. Suspendo tudo. Renato, por quanto tempo? 1 a 4 anos. Qual que é o prazo prescricional? 8. Ou seja, durante 8 anos, o processo e a prescrição permanecerão suspensos. Se até lá o indivíduo não for encontrado, a prescrição voltará a correr e o processo continuará suspenso, aguardando-se a localização do indivíduo. Legal? É o que diz a súmula lá do STJ. Cuidado com isso aí. Pessoal, item de número 13, então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Vamos para o item 10.1 do programa de vocês e vamos falar sobre interceptação telefônica, tá? Outro tema importante. Renato, quais são os requisitos? Primeiro, ordem do juízo competente, tá? Segundo, crime punido com reclusão. Terceiro, indispensabilidade da medida. Vamos lembrar que a interceptação é uma medida de última ratio, você só pode decretar quando evidenciada a ineficácia dos demais meios de obtenção de prova. Várias observações importantes. Primeiro, crime de catálogo. O que seria isso? Crime de catálogo é o crime que admite interceptação, ou seja, é um crime punido com reclusão. Renato, quer dizer então que eu não posso usar a interceptação num processo de crime punido com detenção? De plano, não. Mas é perfeitamente possível que os elementos encontrados sejam usados a título de prova emprestada ou com base na teoria do encontro fortuito. O que você não pode é autorizar a interceptação para um crime punido com detenção. Mas se a interceptação teve origem num crime punido com reclusão, eventuais elementos probatórios encontrados quanto a crimes punidos com detenção poderão ser utilizados, certo? Teoria do juízo aparente, jurisprudência pura. Que teoria é essa? É uma teoria muito usada em interceptação, porque às vezes, num primeiro momento, quando a interceptação é decretada, tudo leva a crer que a competência seria de um juízo. Só que com o desenrolar das investigações, verificamos que a competência seria de outro juízo. Indaga-se, será que eu devo anular a prova porque a ordem não teria sido dada pelo juízo competente? Teoria do juízo aparente. Se à época as aparências demonstravam que aquele era o juízo competente, não devo anular esse procedimento probatório. Legal? Outra questão importante, serendipidade. O que é serendipidade? Simples, é o encontro fortuito. Então é extremamente comum que durante uma interceptação sejam encontrados elementos quanto a outros delitos. Aí há um questionamento. Será que há necessidade de conexão? O Supremo tem alguns julgados dizendo que há necessidade de conexão. Só que isso é muito criticado pela doutrina e o próprio Supremo tem julgado sentido contrário. Porque, na verdade, quando se fala em encontro fortuito, o encontro é fortuito, é casual.
não há por que se exigir essa conexão e continência. Então, muitos doutrinadores, Pacelli, por exemplo, sustentam que esses elementos fortuitamente encontrados deverão ser tratados como prova, ainda que não haja conexão e continência com a investigação originária. Outra questão importante, Charles, WhatsApp. Posso acessar o WhatsApp de celulares apreendidos? Brilhantíssimo julgado do STJ, né, salvo engano, do ano de 2016, onde o STJ faz referência à chamada trilogia Olmsted-Katz-Kyllo, para concluir o seguinte: a evolução da tecnologia não pode permitir um grau maior de ingerência do Estado na vida privada das pessoas. Todo mundo que tem um celular tem a sua senha travada. Por que você trava o celular? Exatamente para não tornar suas mensagens públicas. Se a comunicação via e-mail pressupõe a autorização judicial prévia, idêntico raciocínio há de ser empregado ao WhatsApp. Porque o que eu tenho ali nada mais é do que uma verdadeira comunicação telefônica que fica o quê? Documentada no seu celular. Então é óbvio que num caso de prisão em flagrante, Charles, a polícia pode prender em flagrante. A polícia pode apreender e deve o aparelho celular. Mas para que a polícia tenha acesso àquelas comunicações via WhatsApp, é indispensável prévia autorização judicial. Quer dizer, você pega o celular, apreende, pede ao juiz para ter acesso a ele. É assim que a coisa funciona. Maravilha? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Próximo item que eu separei aqui, que eu pincelei no edital de vocês, é o item de número 12, tá? Que fala sobre prisão, cautelares e liberdade provisória. Então vamos lá. Aqui, pessoal, prisão, cautelares e liberdade provisória. Vamos falar rapidamente sobre as cautelares, né? Sobre aquele procedimento lá dos parágrafos do artigo 282. Primeiro, as cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira cumulativa. As cautelares pessoais só podem ser decretadas por quem? Pelo juiz, tá? Não pode ser decretada por CPI, não pode ser decretada pelo Ministério Público. Renato, o juiz pode decretar de ofício? Pode, mas somente durante a fase processual. Juiz não pode decretar cautelares de ofício na fase investigatória. 3. Outra questão importante, é contraditório prévio. Vamos lembrar que a regra hoje é o contraditório prévio. Leia-se. Antes do juiz decretar a medida, ele deverá ouvir a parte contrária, salvo se visualizar que a observância desse contraditório prévio poderá colocar em risco a eficácia da medida. Renato, descumprimento injustificado das cautelares. Qual é a consequência? Joga aí na tela pra gente, Charles. De acordo com o Código, o descumprimento das cautelares pode dar ensejo a 3 consequências. Quais são elas? Primeiro, substituição, imposição cumulativa de outra medida ou prisão preventiva. Lembre-se, essa ordem não é uma sequência obrigatória. Se o juiz entender por bem, ele já pode meter lá na prisão preventiva. Outra questão importante. Para essa preventiva aqui, não há necessidade de observância do 313. Então é a única hipótese de preventiva que pode ser decretada, mesmo sem a observância do 313, que trata das infrações penais que admitem preventiva. Estão lembrados? Crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, quando o indivíduo for reincidente em outro crime doloso, e nesse caso, independentemente da quantidade de pena, quando o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma, para assegurar o cumprimento das protetivas, e parágrafo único do 313, quando houver dúvida sobre a identidade e o indivíduo não fornecer elementos para esclarecê-la. Então, nessa hipótese do descumprimento das cautelares, a preventiva poderá ser decretada
independentemente da observância do 313. Ainda sobre esse descumprimento, pergunta-se, Renato, o descumprimento das cautelares tipifica o crime de desobediência? Não. Em regra, não. Porque o STJ entende que quando a própria lei já estabelece as consequências e não ressalva o crime de desobediência, é porque essas seriam as únicas consequências. Por que eu disse em regra? Porque você não pode se esquecer do novel crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi alterada e passou a prever que o descumprimento de medida protetiva de urgência prevista naquela lei tipifica o delito lá, salvo engano, com uma pena que varia de 3 meses a 2 anos. Então essa é uma exceção, porque agora a própria lei está nos dizendo que o descumprimento vai caracterizar crime. Agora cuidado, né? Por quê? Porque o artigo 24A diz descumprir ordem judicial que aplica algo assim as medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Então é óbvio que eu não posso me valer de analogia em malam partem para levar esse crime para as cautelares diversas da prisão do 319 e 320 do CPP. E aproveitando, estamos falando desse delito, lembre-se que o artigo 24A, salvo engano, no parágrafo 2º, diz que, nesse caso, o delegado não pode conceder fiança. Então, cuidado, porque apesar da pena máxima do delito ser de 2 anos, o parágrafo 2º diz que o delegado não pode conceder fiança. Então, somente o juiz, somente a autoridade judiciária poderá fazer. Para a gente poder concluir as cautelares do procedimento. Renato, quais os recursos cabíveis? Do lado da acusação, se o juiz revoga uma cautelar, se o juiz indefere uma cautelar, recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 5. Renato, cabe mandado de segurança nesse caso para se atribuir efeito suspensivo? Não. Mais uma súmula do STJ, aliás, bem recente. O STJ editou uma súmula dizendo: o mandado de segurança não é cabível para se atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo MP. Renato, e do lado da defesa, o que pode ser usado? O HC. Então, o habeas corpus pode ser usado e cuidado, mesmo para as cautelares diversas da prisão. Ora, Renato, mas o cara não está preso, como é que eu posso entrar com o HC? É óbvio que pode, porque ainda que seja monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, não há como negar que existe um certo grau de restrição à sua liberdade de locomoção. E como vimos há pouco, o descumprimento pode dar ensejo à prisão preventiva, ou seja, não há como negar que subsiste um risco potencial à liberdade de locomoção e é por isso que o habeas corpus poderá ser usado, inclusive com pedido de medida liminar. Aqui, pessoal, o item 12.1, só para fechar, cuida da prisão temporária. Prisão temporária só é cabível durante a fase investigatória, não é cabível durante a fase processual, tem prazo pré-determinado, 5 mais 5, crimes hediondos e equiparados, 30 mais 30. Lembre-se que a temporária só é cabível em relação ao rol taxativo de delitos. Quais são esses delitos? Eles estão listados no inciso 3 do artigo 1º da 7.960 e também crimes hediondos e equiparados. Então, se o crime é hediondo ou equiparado, ele também vai admitir a prisão temporária. Prisão temporária não pode ser decretada de ofício, já que é uma prisão cautelar exclusiva da fase investigatória. Expirado o prazo de 5 mais 5 ou de 30 mais 30, o indivíduo deverá ser posto em liberdade, salvo se, porventura, sua prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Lembre-se que a lei diz claramente que, havendo representação do delegado, o Ministério Público deverá ser ouvido. Tá? Aliás, até falando sobre essa representação do delegado, aí vamos lembrar que essa semana, o Supremo Tribunal Federal entendeu que delegado de polícia pode não só propor, como também celebrar acordos de colaboração premiada. Então vale a pena dar uma conferida lá nesse julgado, nessa decisão do Supremo. Legal? Pessoal, 39 minutos, 45 segundos. Sei que é muito pouco,
Mas assim, você vê que eu parei 30 segundos para molhar a garganta. É o que dá para a gente fazer em 40 minutos. Maria da Penha, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos aí trabalhados com vocês. É pedir a Deus para que um desses aí seja cobrado, tá? Lembrando aí, pessoal, que de leis especiais vale muito a pena olhar a lei das organizações criminosas. É raríssimo você ver uma prova hoje que não caia nada sobre a 12.850. Então dá uma olhada lá, dá uma lida na lei, porque pode ser cobrado alguma coisa de vocês. Só me resta agradecer, tá? Desejar muito sucesso, porque o maior sonho que nós temos é ver o resultado do nosso aluno sendo atingido. Então nos dê notícia aí da prova, tá, pessoal? Manda pelas redes sociais, Instagram, fala, professor, gostei da aula, não gostei da aula, queria presencial. Porra, quem não quer ir lá para Fortaleza dar uma aula presencial? Mas foi a maneira de atendermos aí a expectativa de vocês sem causar nenhum prejuízo, porque esse cancelamento complicou bastante a nossa vida, já estava com reserva tudo feito aí, cancelamos passagens às vésperas. Legal? Eu agradeço ao Charles pela gravação e agradeço a você pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua paciência. Peço a Deus que ilumine o seu caminho e que, quem sabe, um dia a gente se encontre lá em Jericoacoara, eu de férias e você no fórum. Vai ser uma grande alegria. Tranquilo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até Jericoacoara.